todos, sejam bem-vindos uma vez mais ao canal. Eu sou a Daniela, estou a Claire e hoje trago-vos vídeo de opinião, é verdade, desta vez do livro De Amanhã em Amanhã, da autora Gabriela Zeffin. Vou-vos deixar aqui a capa ao longo do vídeo. Antes de mais, pedir-vos desculpa pelo ruído, não sei se vocês vão ouvir ou não este barulho, mas pronto, tenho uma empresa de baixo, minha casa e pronto, não há nada a fazer, o barulho infelizmente existe. Tentei esperar um bocadinho a ver se parava, mas não aconteceu, então pronto, é o que há. Ora bem, falando sobre este livro, foi então a leitura de março para o Ler Vencedores Goodreads Chess Awards. Como já devem ter percebido, estou muito atrasada nestas leituras, muito atrasada, mas vamos tentar até ao final do verão chegar ao ponto que devíamos estar, por isso, até à leitura de agosto. Também já tenho a escolha feita para a leitura de abril, portanto vamos ver se consigo pôr tudo em ordem. Mas, passando então à opinião. Ora bem, este é daqueles livros que fez com que eu ficasse com sentimentos encontrados. Isto porque eu, por um lado, gostei, mas por outro não gostei. Literalmente foi isto que aconteceu. Provavelmente numa balança estará equiparado, ok, o bom e o mau, mas existem alguns aspectos que eu pessoalmente gostei mais, e acho que isso é vantajoso nesta história, mas infelizmente não foi como eu estava à espera. Eu pensei realmente que ia gostar muito mais, principalmente depois de estar a ler há algum tempo o livro. Pensei que seria mais constante, que seria melhor, e fiquei um bocadinho desiludida com o desenrolar da história. Talvez não tanto com o desenrolar da história, mas com aquilo que a autora quis fazer com a obra. Sei que também a nível geral as opiniões estão um bocadinho desencontradas, há pessoas que gostam muito, há pessoas que não gostam nada, há vários intermédios ali, como eu estou, por isso não fui a única que sentiu assim um pequeno desagrado com aquilo que encontrou neste livro. Ora bem, passando só aqui uma pequena explicação da história, este livro é uma ficção contemporânea, acho que lhe posso chamar assim. Há quem o considere ficção científica, eu não acho que seja ficção científica. Por acaso não me recordo qual foi a categoria para quem ganhou, e agora ganhou para ficção científica, querem ver? Eu começava a rir à gargalhada, provavelmente foi, que eu não me recordo. Ok, não, foi melhor ficção, ok. Isto é uma ficção contemporânea, na minha perspectiva, porque fala muito sobre a criação de jogos, de videogames, a própria parte de formatação, por isso está muito ligada à computação, ao mundo gamer, ao mundo de programação, e tudo isso é um pouco contemporâneo e acaba por ser diferente. Esse foi um dos aspectos que eu mais gostei neste livro, foi a junção de dois tipos de linguagem literária. Temos uma linguagem mais técnica, ligada, lá está, ao mundo gamer, ao mundo da programação e do design gráfico. E depois temos uma linguagem romântica, aquilo a que em literatura chamamos de linguagem romancista, que é o que encontramos na maior parte de tudo o que é literatura de ficção, seja ela de que género for, mas é o mesmo género de linguagem, obviamente que sofrendo alterações, mutações, consoante o género literário, e com o passar dos anos foi sofrendo ainda mais mutações. No caso específico deste livro, está mais ligado a uma linguagem romântica, sim, porque apesar de ser uma ficção e de ser uma ficção contemporânea, com o seu lado mais técnico, é na realidade uma história de amor diferente. Temos então a história da Sadie Green e do Sam Mazer, eu não me recordo do nome inicial da personagem, que são dois jovens que se conhecem desde crianças, num hospital. A Sadie era a irmã de uma menina que estava muitas vezes internada por sofrer uma leucemia,
E o Sam era um jovem que estava internado muitas vezes e durante muito tempo da sua vida no hospital por causa de um acidente de carro que sofreu junto com a mãe. Então eles conhecem-se no hospital. A relação deles de amizade começa precisamente por causa dos jogos, a falarem de jogos, a jogarem, como uma forma de distração, tanto para um como para o outro. E então começa uma relação de amizade aqui, que vai evoluindo com o passar dos anos e que vai se fortalecendo até um dia em que se chateiam, se afastam. Apesar de continuarem na mesma comunidade gamer, estão bastante afastados, não se falam durante muitos anos. Até que um dia, quando ambos estão na faculdade, se reencontram numa estação de metro. E aqui começa então o desenrolar de um romance diferente. Desde um princípio percebemos que existe algum tipo de amor entre eles, seja de amizade, seja mais romântico, enquanto casal, enquanto amigos, enquanto companheiros de trabalho. Mas existe amor entre eles. Mas ao mesmo tempo é quase como uma relação amor-ódio. Amam-se, mas odeiam-se ao mesmo tempo. E vai sendo assim ao longo de toda a história. Entretanto entra uma terceira personagem, o Marcus, um grande amigo do Sam, que se vai juntar a ele e à Sadie para formarem uma empresa de construção e criação de jogos. E aqui vamos ter então um desenrolar de toda uma história que vai interligando as duas paixões das personagens, ou seja, a amizade, as inter-relações que eles têm e a criação de jogos. Enquanto isto acontece na história, todo o desenvolvimento, a forma como a autora conta a história destas personagens, a forma como os jogos têm um papel importante na relação entre eles, os três e as outras pessoas e o que acontece à volta deles e todo o tipo de relacionamentos que eles vão tendo, estão de certa forma em volta dos jogos. Enquanto isto acontece, a história é interessante, tem uma leitura fluida, é constante, não tem algo, ou seja, altos e baixos tem sempre ao longo do livro todo, as 403 páginas, eu li em e-book 403 páginas mais ou menos do livro, tem sempre altos e baixos desde o começo, por isso essa parte nós sabemos, mas lá está, é uma constante, é algo que nós estamos habituados. E até mais ou menos meio do livro isto vai acontecendo e vamos vendo uma evolução no tempo, com o passar dos anos, com o evoluir da sua carreira, tudo mais. Dentro disto, o livro é interessante, a narrativa está muito bem construída, a ação, na minha perspectiva, é excelente, porque começa a contar como é que se conheceram. Obviamente começa com o normal da atualidade, mas depois passa por onde se conheceram, como é que a história deles foi evoluindo, como é que aquilo vai alterando consoante o tempo e aquilo que eles vão sentindo e que vão vivendo a nível individual. Durante todo este período de tempo é muito interessante a forma como temos o desenrolar da história das personagens. As próprias personagens vão evoluindo de certa forma até ali um certo ponto e depois há uma estagnação das personagens que pessoalmente me irritou. Eu desde o início que tanto a Sadie como o Sam me irritaram, são personagens irritantes, que por um lado eu não gosto, mas por outro também gosto. Quando as personagens são assim e me conseguem irritar, fazem com que eu queira ler o livro até ao fim, porque quero saber o que é que acontece com elas. Ou seja, é quase como se fosse um desafio para mim, estar a ler um livro com personagens deste género. Mas depois, ao mesmo tempo, eu já não podia mais. Principalmente com a Sadie. O Sam também, mas a Sadie era insuportável. Literalmente. Então, de meio para o fim, eu já não podia ler nada relacionado com a Sadie. Literalmente, não podia. Irritante. Muito irritante mesmo. E depois há ali, no momento em que as personagens começam a estagnar, a narrativa começa a mudar. E a mudar demasiado depressa. Com muitos saltos temporais, e saltos temporais muito longos, não é muito longos, muito grandes, com uma mudança na perspectiva da narrativa estranha e demasiado rápida. E infelizmente esta situação
faz com que haja uma quebra na leitura. Há uma quebra na narrativa e há uma quebra na leitura. Eu estava a avançar muito bem e de repente aconteceu ali aquilo e o que é que aconteceu? Eu perdi-me, sinceramente, eu fiquei muito perdida. Não entendi o que é que aconteceu ali entre um capítulo e outro que não batia certo, porque não fazia sentido. Depois começam a aparecer personagens, que era óbvio que iam aparecer, novos elementos na equipa de criação de jogos das três personagens principais, que tinham o seu papel secundário na história e que do nada, que eu até este instante continuo sem entender de onde é que surge aquele capítulo, há um capítulo só deles, destas duas personagens, Simon e Ant, se não estou em erro, que eu não sei de onde é que surgiram, porque eram personagens, lá está, secundárias, que nós não conhecíamos muito bem, que não tínhamos uma grande informação sobre estas personagens, então foi muito confuso. E é a partir daqui que começamos a perceber que o jogo começa a ganhar vida própria. Todos os jogos, a partir deste instante, criados por estas personagens, começam a ganhar um papel ainda mais importante na história. Então, chega a uma certa altura em que começamos a não ter a história diretamente das personagens, a não ver a evolução das personagens e a ver a evolução dos jogos. E os jogos ganham uma força extraordinária nesta fase final do livro, que eu pessoalmente não gostei. Esta foi realmente a parte que eu não gostei. Posso-vos dizer que há ali um grupo de capítulos final, porque a obra está dividida em secções, dizendo assim, em partes, vá. E grande parte destas secções tem o nome dos jogos ou das criações que eles vão fazendo, ou até o nome da empresa e tudo mais. E quando chega à parte em que o próprio jogo ganha vida e se transporta para a narrativa real que existia, é impossível de compreender. Há um momento em que passamos da história das personagens para o jogo, ou seja, termina uma secção, uma parte, e começa uma segunda. Eu digo segunda para ser mais fácil de explicar. E de repente temos ali a história deste jogo novo que foi criado. Obviamente que compreendemos que são as personagens que estão, as personagens principais da obra, que estão a jogar, mas é muito confuso. Eu essa parte não gostei nada, não percebi nada, não entendi a lógica. Sinceramente não entendi a lógica, não entendi aquilo que a autora queria fazer. E isso foi que me desagradou mais. Porque realmente perdeu bastante ali. Porque a narrativa estava a voltar a ser interessante. Lá está, há ali uma primeira quebra. Depois a narrativa começa a crescer outra vez e a ganhar forma e força. E há uma segunda quebra com esta entrada do jogo e das personagens do jogo. E eu perdi-me. Mais uma vez, eu tive 2 momentos em que realmente me perdi, que não entendi nada. Porque, lá está, enquanto a própria narrativa tem altos e baixos, o livro em si também tem. Tens um momento muito bom até mais ou menos meio do livro. Depois tens ali uma quebra que fiquei confusa. Depois a narrativa começa a fazer isto outra vez. A melhorar, a ganhar força. E há uma segunda quebra. E eu fiquei a olhar para o tablet do género. Oi? Não percebi o que é que aconteceu de uma página para outra. Que isto não faz sentido nenhum. Lá está mais um salto temporal, mais uma mudança. E depois o final do livro, para mim, foi muito bom. Acho que foi muito bem conseguido o final. Por isso, sinceramente, eu acho que aqueles 2 intermédios, aqueles 2 cortes que houveram na narrativa, acho que eram desnecessários. Realmente não era necessário. Podiam, por exemplo, essa parte que eu falo de que o jogo ganha vida, podiam não ter feito de outra forma, mais curta, com outro tipo de interação entre os personagens, de não quererem criar quase uma segunda narrativa dentro da narrativa principal, para que houvesse uma reaproximação das personagens principais, neste caso da Sadie e do Sam. Acho que era desnecessário aquele bocado ali. Podiam ter feito sim, utilizado a mesma técnica, mas não tão extenso, porque foi um bocadinho incha chouriços, na minha opinião. Acho que realmente era desnecessário, aquilo ficou ali a mais.
e a narrativa perdeu força, a leitura estagnou, eu já não estava a conseguir avançar, estava-me a irritar porque eu queria muito terminar o livro e estava a começar a irritar-me porque não estava a entender nada. E depois cheguei ali a um momento em que disse, ok, espera, estou a começar a entender porque começou a entrar a narrativa principal, começaram a entrar os personagens que nós já conhecemos. E eu ali disse, ok, voltei ao normal e vou conseguir entender um bocadinho mais do que está a passar. Por isso há ali aqueles momentos menos bons. Mas depois, a nível de escrita, acho que a autora é extraordinária. Eu gostei muito. Não é fácil colocar uma linguagem tão técnica num romance ou numa ficção. É muito difícil conseguir isso e a autora conseguiu. Porque não é um livro técnico, é uma ficção, um romance. Eu quando falo de romance não significa que seja aquele romance romântico, fofinho, todo bonitinho. Não. Eu quando falo de romance estou a falar do tipo de obra, ok? Nós normalmente, por exemplo, em literatura, e eu agora vou fazer um bocadinho, dar o exemplo daquilo que foi o meu curso, podíamos não estar a ler um romance, mas a definição do texto que estávamos a ler era um romance, porque é uma obra completa, por isso é mais fácil para mim dizê-lo assim, ok? Não significa que o livro seja um romance, tem os seus aspectos de romance, obviamente, é uma ficção, pode ser considerada uma ficção romântica, pode ser considerada uma ficção contemporânea, mais para o contemporâneo, obviamente, mas lá está, é muito difícil fazer esta junção de linguagens, é muito difícil conseguir inserir este género do que é o mundo gamer, de programação, design gráfico, numa obra literária. É muito complicado conseguir inseri-lo porque nem sempre pode correr bem. Neste caso, até um certo ponto correu bem, depois ali descarrilou um bocadinho, mas eu gostei. A correção está muito bem feita, a revisão também. Eu não tenho noção do original, mas parece-me que a tradução foi bem conseguida também. Nós às vezes conseguimos compreender ao lermos a versão portuguesa ou a versão traduzida que podem haver erros. Neste caso eu não senti isso, por isso acho que conseguiram muito bem esta tradução. Mas infelizmente houve aqueles 2 pontos que me deixaram de pé atrás com o livro. E então decidi dar 3 estrelas. Não consigo dar mais, realmente não consigo, porque fiquei bastante desiludida. Bastante mesmo. Em relação às personagens, estão muito bem conseguidas. Se o objetivo era realmente criar personagens irritantes, sempre mal dispostas, que veem problema em tudo, que só fazem asneiras, conseguiram, sem dúvida alguma. A autora conseguiu, porque realmente estas personagens são assim, todas elas. Mas ao mesmo tempo são personagens que demonstram uma capacidade de superação, uma força extraordinária, uma vontade de ganhar na vida, apesar de todos os obstáculos que lhes vão aparecendo à frente. E isso sim, posso dizer que notei nas personagens e achei isso muito, muito bonito. E nem sempre é fácil conseguir este tipo de personagens, e a autora conseguiu. Mas lá está. Aquelas 2 quebras na narrativa fizeram com que, na minha opinião, o livro perdesse bastante. E infelizmente não posso dar melhor pontuação. Por isso, pessoal, espero que tenham gostado. Obviamente que vos aconselho a leitura do livro. A pontuação deste livro no Goodreads é boa. É uma questão de gosto. Mas pronto, é isso. Por isso, se gostaram, coloquem like, subscrevam o canal, carreguem no sino para receberem todas as notificações e vemo-nos no próximo vídeo de opinião. Até para a semana!